Goiás. Vamos botar o Ortega aqui na tela? Aí, grande garoto, Flávio Ortega, direto de Goiânia. Ele acompanhou o amistoso entre Vila Nova e Flamengo. Tudo bem, Ortega? Boa noite. Tudo bem, Rafa? Muito boa noite para você, aos comentaristas também, ao fã de esportes. Falamos aqui da parte de dentro do Serra Dourada, né? Por aqui saíram os jogadores do Flamengo agora há pouquinho dos vestiários, inclusive já estão indo direto para o aeroporto. O Flamengo volta hoje mesmo para o Rio. Foi o pontapé inicial da temporada 2017 para o Mengão, mas começou com derrota, né? Nós tivemos aqui um amistoso para mais de 18 mil torcedores e o Vila Nova venceu o Flamengo por 2-1. É claro que tem muitos poréns, né? Num jogo como esse, a gente coloca aí a diferença para começar física entre as duas equipes, né? Os dois times começando uma temporada, mas mesmo assim uma diferença de 10 dias para o início da preparação do Vila Nova para disputar o Campeonato Goiano e também as outras competições como Série B, para o começo da temporada do Flamengo, né, que começou aí uma semana e meia praticamente depois do que o adversário que o bateu agora há pouquinho. E é claro, também a diferença como os clubes administraram essa partida, né? O Zé Ricardo já tinha dito e confirmou isso também em campo. Ele escalou a base considerada titular no primeiro tempo e depois voltou com um time totalmente reformulado com os, entre aspas, reservas que ainda buscam espaço na etapa complementar. O final do jogo foi 2-1. Um grande jogo do Alisson, atacante do Vila Nova. Fez dois belíssimos gols, o primeiro de fora da área, o segundo inclusive depois que o Leandro Damião empatou para o Flamengo no segundo tempo. O Matheus Anderson deu um drible na lateral, assim, desconcertante, um cruzamento e pegou de primeira, um lindo gol também. E a torcida do Vila, que fez uma festa muito bonita aqui no Serra Dourada, comemorou demais a primeira vitória na história do Vila Nova contra o Flamengo em 9 jogos. Foram muitos amistosos durante toda a história dessas duas equipes e pela primeira vez o Vila Nova conseguiu bater o Flamengo. Agora há pouquinho nós conversamos com alguns desses jogadores flamenguistas que participaram do jogo, do time titular, do time reserva e principalmente, é claro, o Leandro Damião, que começou ele individualmente, então com o pé direito. O atacante é sempre bom marcar. É importante, todo mundo que vem no Flamengo sabe e conhece a característica do clube e é consciente que tem muito jogador bom, tem muito jogador que vem aportar. Se é o melhor para o Flamengo, todo mundo fica à vontade. Marco, sobre você atuando no lado direito, você conseguiu ótimos cruzamentos, bateu uma no gol um pouco mais fraquinha, mas e na parte defensiva, você acha que conseguiu fazer bem já a recomposição ou ainda é uma coisa que você tem que adaptar à volta para ajudar o Pará, o Márcio Araújo ali pelo lado direito? Uno quando faz uma análise da partida não faz um ataque ou uma defesa. Eu também depois do jogo falei com o treinador, falei com vários de meus companheiros e coincidimos que foi uma partida boa, que eu consegui acompanhar o lateral também. Foi pouquinho tempo, foi só no primeiro tempo. É questão de se adaptar, é questão de continuar trabalhando e de se conhecer mais com os companheiros. Só mais uma, nesse período de férias, a gente ouviu muitas notícias de que clubes de fora queriam você, que você poderia estar saindo do Flamengo, que você tinha vontade de sair do Flamengo. Afinal, você quer ficar no Flamengo? Você está feliz no Flamengo? Foi muito engraçado para mim, porque ganhei muita experiência nas férias, porque joguei em 10 times diferentes. Eu falei, eu escolhi o Flamengo porque eu quero jogar no Flamengo e eu aqui sou feliz. Me sinto muito à vontade com meus companheiros, com o clube, eu estou feliz aqui. Mas a gente conhece que tem que falar alguma coisa no período de férias. Com certeza é difícil, acho que as pernas um pouco mais pesadas do normal. O primeiro amistoso que a gente tem, primeiro que a gente tem um espaço tão grande assim no campo, e isso acho que pode ter atrapalhado um pouco. O time tem muito a crescer, eu acho que muitos jogadores que chegaram vão agregar o time e vai crescer muito. Então, acho que a gente fica triste por não conseguir a vitória logo de início, no primeiro jogo, porque o nosso pensamento é entrar para vencer sempre. Infelizmente não conseguimos, mas acho que o parâmetro do que a gente precisava era da equipe como que estava composta. Acho que os dois times que entraram ficaram com a bola bastante tempo e conseguiram propor o jogo. Damião, o seu contrato vai até o meio dessa temporada, né? Uma temporada importante para o Flamengo, com a Libertadores pelo caminho.
como é que você espera que seja esse primeiro semestre? Ano passado o Flamengo montou o time ainda também no meio do campeonato e depois conseguiu um bom resultado no fim do ano. Como é que você espera que sejam esses meses aí que você ainda tem no Flamengo? Esse ano eu tenho uma pré-temporada que está me ajudando bastante. Ano passado não tive, acabei indo pro BES, depois vim pro Flamengo. Sem pré-temporada, isso me atrapalhou bastante. E esse ano tem tudo para dar o melhor, poder ajudar melhor o Flamengo, bem fisicamente. Então espero que seja uma boa temporada, acho que meu contrato está até meio do ano, estou tranquilo. Vou fazer o melhor que eu posso fazer enquanto eu estiver aqui vestindo essa camiseta. O passe do Adrian foi no capricho também, né? Com certeza, fui na hora da comemoração, já fui nele ali para agradecer, porque a gente tinha uma equipe e a gente tem que agradecer. Quando você fala dos favoritos, são sempre os mesmos, né? Torcida e opinião, a crítica é Palmeiras, Flamengo, enfim. Como é que vocês começam o ano com essa pressão de serem o time a ser batido, né? Todo mundo querer tirar uma casquinha? Foi igual o jogo de hoje, a gente sabia, falamos antes que com certeza o Vila ia dar o máximo deles, porque jogar contra o Flamengo toda a equipe vai querer jogar e até pelo investimento todas as equipes vão sempre colocar o Flamengo na frente. Acho que nós temos que fazer a nossa parte, saber que a gente está trabalhando e são jogadores de qualidade que vão crescer muito e ajudar o Flamengo, então a gente vai manter isso aí independente de estar falando que é o primeiro ou o segundo. Muito bem, aí então Mancoedio e Leandro Damião, dois dos personagens deste Flamengo que saiu derrotado aqui do Serra Dourada, então 2-1 para o Vila Nova. Agora os times então vão pensar mesmo nas estreias dos estaduais, nas outras competições, né? Para o Flamengo o Campeonato Carioca a partir do dia 28 contra o Boa Vista e ainda, é claro, né, sem a conclusão das obras do Luz Brasileiro, previstas aí para o mês de março, o Flamengo começa 2017 como terminou 2016, viajando muito, né? Então veio aqui para Goiânia, vai estrear contra o Boa Vista, o jogo será em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois ainda tem 2 jogos contra Grêmio e América também na Primeira Liga. O contra o Grêmio deve ser será em Brasília, o contra o América também possivelmente, enfim. Então será ainda um Flamengo itinerante pelos próximos 3 meses. Enquanto a equipe do Vila Nova estreia contra o seu grande rival, o Atlético Goianiense, também no dia 28 no Campeonato Goiano. Só uma última informação, Rafa, e ainda a gente vai ouvir o técnico Zé Ricardo dentro dessa edição do Bate-Bola, né? Dos reforços, né? Rômulo e Conca não vieram para cá. O Trauco estreou, lateral esquerdo peruano, no time reserva do segundo tempo. E o goleiro Paulo Vitor não veio para cá também, porque está acertando a sua saída do Flamengo. Vai jogar no futebol da Turquia. Então o Muralha segue mesmo como grande goleiro. Muralha, William Arão, o Jorge e também o Diego agora vão se apresentar a partir de amanhã ou a partir dos próximos dias à seleção brasileira para o amistoso em solidariedade às vítimas da tragédia da Chapecoense no Engenhão contra a seleção colombiana. Tá combinado, Rafa? Combinadíssimo, Ortega. Bom trabalho para você aí, boa volta. Flamengo 1, Vila Nova 2. Regui, não dá pra gente tirar muita base, lógico, né? Mas qual o tamanho do trabalho que o Zé Ricardo vai ter para encaixar essas peças e esse Flamengo para 2017? A expectativa é grande, né? Eu não acho que vai ter muito trabalho, não, porque o Flamengo já tem um time mais ou menos montado e bem montado desde o ano passado. Ele vai ter que encaixar um reforço ou outro ali, né? Aí vai ter que ver como é que vai encaixar o Conca futuramente, mas isso é um problema daqui a alguns meses. Então, o Flamengo parte com um time que já é bom. Né? Esse resultado de hoje não adianta reclamar muito e tal, porque tem pouco tempo que o time começou a trabalhar. O Vila Nova começou uns dias antes, né? Então a torcida não está preocupada. Eu acho que o Flamengo é uma das grandes forças do futebol nacional e se reforçou bem para esse ano. Bom, vamos ouvir então. Desculpa, pode falar. A gente vai ouvir o Zé Ricardo. Você quer falar alguma coisa, Tirone? Não, pode, ele fala depois. A gente vai ouvir o Zé Ricardo e vai ser importante ver as impressões do técnico depois dessa estreia em 2017 do Flamengo perdendo. Vamos ouvir. Tem uma diferença aí, me parece, de alguns dias do adversário. O adversário tem uma característica bastante interessante, time velocidade, trabalha muito em transição, nos esperou em alguns momentos do jogo e conseguiu suas principais ações nesse momento de contra-ataque. Para a gente, alguns ensinamentos precisam ficar mais evidentes, né? Mas, de uma forma geral, eu vi coisas positivas que eu acho que a gente pode tirar de lição. Mas, com certeza, a gente precisa fazer alguns ajustes, porque semana que vem a gente tem a estreia do Carioca e a gente precisa evoluir para que a gente possa apresentar um nível de jogo melhor. Você trocou o time inteiro do intervalo e, na verdade, assim, o resultado, o adversário, eu imagino que para você não importa tanto, assim, vocês vieram para testar realmente, né?
foi o primeiro teste do Flamengo. Como é que você acha que o time vai para o Carioca? Então, pelo que você observou, e tantas mudanças assim, colocaram dúvidas na sua cabeça, o pessoal já estava aí, quem chegou? Na verdade, o planejamento previa isso, a gente não queria correr risco que algum atleta tivesse uma sobrecarga maior, até porque a gente vem de 10 dias de trabalho, algumas sessões em tempo integral, e a gente sabia que expô-los a mais do que 45 minutos poderiam colocar em risco. A gente preconizou por poupá-los nesse sentido, não correr risco, e também observar o elenco que a gente tem à disposição. Como eu lhe falei, tem alguns ajustes que precisa fazer, mas eu consigo tirar algumas coisas positivas desse amistoso aqui em Goiânia. Zé Ricardo, ao vivo na Bandeirantes, eu lhe pergunto o seguinte: Rômulo e Conca, 2 reforços contratados pelo Flamengo, agora o Conca já está entregue inclusive à preparação física. O que esses 2 jogadores vão acrescentar ao time do Flamengo já para a disputa do Campeonato Carioca e também para a Copa Libertadores? Olha, são dois importantes reforços, assim como o Trauco. São reforços que nós colocamos como prioridade, conseguimos a contratação dele, o clube conseguiu essa contratação e, sem dúvida alguma, a gente conta muito com eles na sequência nessa temporada toda, né? Tanto o Rômulo quanto o Trauco já estão em condições melhores, né? O Conca, a previsão tem que cumprir certas etapas, o departamento médico está com todo esse caso à sua frente, e a gente só pode pensar em Conca lá para metade do ano, um pouco menos, quem sabe. Mas para o Rômulo, a gente já tem um amistoso, um jogo-treino na quarta-feira. Se ele cumprindo todas as etapas também de preparação, a gente deve aproveitá-lo. Se estiver bem, provavelmente vai estar na partida de sábado contra o Boa Vista. Você fez um trabalho bonito ano passado, na frente do Flamengo. Tem um elenco qualificado, tem um calendário gigantesco nessa temporada de 2017. Foi só o primeiro teste do Flamengo. Para Goiânia, o Centro-Oeste, eu gostaria que você falasse do nível desse adversário que o Flamengo enfrentou hoje aqui em Goiânia, no Serra Dourada. A gente nem falando tanto do resultado, porque você está todo um jogo amistoso, no teste, mas eu gostaria que você falasse em especial do adversário. Bom, tive o grande prazer, uma satisfação de conhecer o professor Mazola Júnior agora no curso da CBF. Nas conversas que tivemos, se mostrou um profissional extremamente capacitado, inteligente, e não me surpreende que ele conseguiu montar nesse período curto de tempo uma equipe com uma característica interessante do futebol de hoje, que é muito veloz, né? Então, com certeza, a expectativa aí para o Vila Nova também de fazer uma boa temporada, e eu torço muito que o professor tenha sucesso aqui. Zé, por que o jogo no segundo tempo ele acabou sendo mais movimentado, mais aberto, com mais oportunidades, e devido até ao conjunto que vocês conquistaram no ano passado, se o Flamengo tivesse que vencer esse jogo, teria que ter aberto uma vantagem no primeiro tempo, quando os titulares atuaram? Na verdade, até acredito que pela característica dos atletas que entraram no segundo quadro, né? São atletas mais leves, no caso do Gabriel, Marcelo, Cirino, Adrian, Ronaldo, o próprio Coelho. Então, a característica do jogo mudou também pela característica dos atletas, né? A gente sabia que precisava imprimir um ritmo um pouco mais forte, porque a equipe do Vila Nova conseguia fazer bem o balanço defensivo com seus 3 homens de trás, né? Os 3 homens de meia, melhor dizendo, os 3 volantes. E a gente pediu para que eles pudessem fazer o giro de bola e os movimentos mais rápidos para que a gente pudesse tentar fazer o desequilíbrio pelo lado do campo. Em alguns momentos a gente conseguiu isso no primeiro, mas no segundo tempo ficou um pouquinho melhor. E, enfim, numa desatenção ali no canto do campo, ali onde a gente tem a bola dominada, acabamos cedendo um cruzamento, e onde o Alisson foi muito feliz na batida que fez. E só parabenizar o Vila Nova pela boa equipe que montou. Zé, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Trauco, por favor, que é o primeiro reforço do Flamengo a estrear, não só do que você viu no jogo de hoje, mas do que você já pôde observar no trabalho dele nesses dias de pré-temporada. E também, se você pudesse falar do Adrian, ele deu um passe bacana para o Damião no gol do Flamengo. Você pretende aproveitar ele mesmo nessa temporada? O que você tem projetado para ele?
Bem, na verdade o Trauco veio muito bem recomendado. Nós fizemos um trabalho de análise e observação muito grande em cima desse jogador. E depois das trocas de informações também com alguns profissionais lá do Peru, a gente chegou à conclusão que era o atleta ideal para nós trazermos. Nesse período de preparação foi sempre muito bem, e eu acho que hoje ele também mostrou personalidade e com certeza será um jogador importante na temporada. Sobre o Adrian, ele é atleta do Flamengo e a gente, como atleta do Flamengo, vai oportunizá-lo na medida do possível. Enquanto estiver aqui conosco, ele com certeza vai ser bastante útil para a gente. Boa noite. Boa noite. Teu elenco, ao lado do Palmeiras, talvez do Atlético Mineiro, são colocados aí hoje por todos nós, da imprensa, por parte das torcidas, como os mais versáteis, com mais opções, de melhor qualidade, com mais peças. Hoje, o grande desafio do seu técnico do Flamengo talvez é deixar o time do primeiro tempo, eu time do segundo tempo, todo mundo com uma ideia na cabeça de que eles têm chances. Talvez o Damião, por exemplo, fez um gol. O cara é reserva do Guerreiro, mas uma hora vai pintar uma oportunidade. É sempre deixar esse cara sabendo que a hora que pintar uma chance ele precisa estar bem. Esse é o maior desafio do técnico do grande time. Eu acho que esse desafio não é só meu, é de todo o treinador. O que a gente fez ano passado foi bonito, mas não nos garante nenhum tipo de resultado no presente. Então, o que eu posso dizer em relação a isso é que os atletas estão sendo avaliados, e sabem muito bem, né? Dia a dia, nos seus treinamentos, e com certeza, como num espetáculo, quando se abre as cortinas, começa um novo show. E a gente precisa ter lá nesse espetáculo os melhores artistas. Quem tiver melhor, com certeza vai estar em campo. Boa noite. Boa noite. Em relação do Diego, com certeza tem coisa boa para sair por ali. Mas também não abre mão em alguns momentos, não vai abrir mão em alguns momentos de trabalhar com outro jogador com outra característica. Então, tentando criar opções e criar uma versatilidade da maneira do nosso time jogar. Sobre os 4 convocados do Flamengo que vão integrar a seleção brasileira, queria que você comentasse sobre a seleção desses jogadores, o que significa isso para você, para o grupo, para o Flamengo. Acho que a satisfação é de todos nós do clube, né? São atletas dedicados, que fizeram um bom segundo semestre. Eu acho que por isso eles foram lembrados pelo professor Tito e toda a sua comissão. O que a gente deseja para eles é que eles possam fazer um grande jogo, né? Um treinamento bom na terça-feira, um grande jogo na quarta-feira, para que possam ter outras oportunidades também, e que isso sirva de motivação para eles retornando ao clube, se manter no alto nível que tem. Toda vez que o clube tem um atleta convocado, todos nós comemoramos. Obrigado, Zé. Boa noite. Muito bem, tá aí o técnico Zé Ricardo falando em entrevista coletiva lá em Goiânia, onde o Flamengo agora há pouco perdeu para o Vila Nova no seu primeiro jogo de pré-temporada por 2-1. Eu fico pensando de que maneira que ele vai armar o time do Flamengo até a chegada do Conca, né? Porque eu não sei se ele vai continuar com o esquema que ele estava no ano passado, com o Diego e 2 abertos. E o Conca com o Diego, se ele vai jogar com 2 meias, se ele vai empurrar o Diego para frente, recuando o Conca. Ele vai ter que trabalhar de 2 maneiras aí até o Conca chegar, né, Regui? Como é que você está vendo isso? Ele deve estar bem pago agora que ele renovou o contrato e continua bem pago para resolver isso. Agora, os 2 têm que ser titular. Né? É inconcebível que você tenha o Conca e tenha o Diego, e os dois, um vai comer banco para o outro. E o Rômulo tem que entrar no time também. Então ele vai ter que se virar para isso. E o Márcio Araújo? Dessa vez ele... eu achei que, assim, pelo jeito, analisando o primeiro tempo, né, como o time se comportou no primeiro tempo e a disposição do time em campo no primeiro tempo. Mais ou menos parecido como vinha sendo, né? Então, 4-2-3-1, sendo o Diego centralizado. Aí de um lado o Everton e do outro o Mancoelho. Mas aí eu achei que talvez aí esteja a possibilidade que ele veio de colocar o Conca. Porque o Mancoelho, uma hora ficava jogando bem aberto, outra hora vinha para o meio, uma hora o Everton recuava um pouquinho. Então, talvez, por algumas vezes, teve uma troca ali, Diego e Mancoelho. Revezando. Talvez seja ali o lugar do Conca. Só que o Mancoelho foi bem hoje, jogou bem. Foi um dos destaques do time no primeiro tempo.
O Conca desloca muito para a direita também, né? Pois é, o Conca, então por isso não tentando adivinhar o que se passa na cabeça do Zé Ricardo, me veio isso. Talvez ele fazer esse tipo de jogo com um revezamento ali entre Diego e entre Conca, e hoje foi com o Mancoelho, que muitas vezes jogou aberto, como também o Conca jogava aberto, né? Quando jogou no Brasil, gosta de jogar aberto pelo lado direito. Então essa seria uma possibilidade. O restante do time muito parecido, e aí seria o Márcio Araújo, sairia e entraria o Rômulo, né? Uma qualificação muito grande. Pois é, de passe e tal. Pois o Rômulo é um jogador muito acima, né? Um volante. Continua faltando a válvula de escape de velocidade, que o Flamengo não encontrou o homem ideal no ano passado. Então, e o Cirino, que prometia ser, não foi, nas futuras contratações, se é que o Flamengo ainda vai trazer alguém, talvez alguém para aquele espaço. O fato do Conca gostar de derivar para o canto, talvez até ajude para jogar junto com o Diego. Pois é, exato. Eu acho que ali o problema está mais ou menos resolvido. O Mancoelho, para mim, uma boa... Não é nem surpresa, eu acho que o Mancoelho, de todos os jogadores do ano passado do Flamengo, pelo que prometia, foi o que mais ficou devendo. Às vezes não por culpa dele, nem escalado ele era em alguns momentos. Poucas oportunidades, né? Não no é? passado também. Mas se você pegar o tanto que você esperava de cada contratação... A expectativa era grande. Muito grande. Dele e do Cuejá. Então hoje ele foi melhor do que o Diego. Eu acho que ele se sentiu bem fazendo esse papel que eu acabei de falar, mais do que o Diego. Sentiu confortável, né? Se sentiu bem, sobretudo quando ele ficava aberto do lado direito. Foi uma boa opção ofensiva ali. Vai ser importante o Flamengo recuperar esse cara, porque no ano passado ele acabou amargando o banco de reservas, era pouquíssimo utilizado, mas ele tem muito talento, ele tem boa qualidade ofensiva, assim como o Cuejar, né? Grande. O Cuejar agora vai sofrer a concorrência, talvez, do próprio Rômulo, o Ilharão e tal. Márcio Araújo. É um setor um pouco mais volumoso de concorrentes. Mas o Mancoelho é um cara que pode ser fundamental nesse time do Flamengo, no elenco ao longo da temporada. Então ele começar bem foi uma ótima notícia. Calendário extenso também, né? Também tem. Está nas principais competições. Teve uma boa notícia essa semana, né? Porque o regulamento da Libertadores foi divulgado, sem restrições não só a número de estrangeiros, né? Mas sem restrições também à escalação de estrangeiros. É verdade. E o Flamengo é um time que tem muitos estrangeiros e estrangeiros fundamentais. Tem mais. Ele não pode pôr todos ao mesmo tempo, né? São 6, acho que só pode pôr 5, não é isso? Não, pode botar para jogar. Pode botar para jogar. O regulamento da Libertadores não tem essa restrição. Exatamente. Não tem mais essa restrição. E em falando... Acho que com o CBDF, essas coisas não. Não precisa. E em falando em Libertadores, Márcio Araújo deve jogar também, né? Porque um torneio como a Libertadores, um jogador como ele, né? é importante em momentos do jogo. Agora, Rafa, uma curiosidade, esse Wallison que fez os gols do Vila Nova é aquele Wallison que pintou no Atlético Paranaense. Exato, passou no pelo Cruzeiro, São Paulo. No Cruzeiro foi artilheiro de Libertadores 2011, São Paulo, Botafogo. Se contundiu, né? Potiguar de 28 anos, sofreu muito com contusões. Isso prejudicou muito a carreira dele, a ascensão dele foi interrompida por isso. Dizem que a cabeça dele também atrapalhou um pouco, né? Aqui em São Paulo, sobretudo. Habilidoso. E ainda relativamente jovem para os tempos atuais, né? A Regui viu a idade dele, 28? 28 anos. 28 anos. E rodou muito, né? No Vasco ele é júnior, hein, Rafa? 28? Dente de leite, né? É verdade. E esse ataque do Flamengo com o Leandro Damião, hein? Será que... Aí já pega um pouquinho, né? O Damião, eu tô quase desistindo dele, viu? É mesmo? Por quê, Cláudio? O Santos não fez nada, no Cruzeiro ele foi artilheiro do Mineiro, mas isso e nada, quase nada é a mesma coisa. Bom, hoje não se discute, ele é o reserva do Guerreiro, né? Nem se